Você conhece o caso do disco voador da Ilha de Trindade, fotografado pelo almirante Baraúna em 1958 em Trindade, no Espírito Santo? Esse caso é um caso que foi muito marcante para a ufologia brasileira e muito controverso também. Eu vou fazer aí uma análise a respeito deste caso, nós estaremos falando toda a história, qual foi o desenrolar dessa história até o momento, o que se sabe com as últimas novidades do caso Baraúna. Antes de mais nada, eu sou o ufólogo Renato Mota, do canal Ufologia e Mistérios. Já aproveite, já inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo aí no canal. Plataforma do curso de ufologia. Acesse cursodeufologia.lmsstudio.com. Faça seu cadastro gratuitamente e conheça aí a nossa plataforma com curso, minicursos, palestras e muito mais. Em 16 de janeiro de 1958, o fotógrafo baiano, radicado em Niterói, Almiro Baraúna, convidado pela Marinha do Brasil para participar de pesquisas oceanográficas na Ilha de Trindade, no litoral de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, no Brasil, teria feito, a bordo do navio escola Almirante Saldanha, 4 fotografias de uma nave discoide, um OVNI. O filme foi revelado ainda a bordo do navio, mas devido ao pequeno tamanho do negativo, a suposta nave não pôde ser visualizada por nenhum dos presentes. Dias após o desembarque no continente, Baraúna apresentou à imprensa as fotografias em positivos ampliados, alegando serem do tal objeto. Só 2 pessoas, o capitão da Força Aérea Brasileira, José Teobaldo Viegas, e Amilar Vieira Filho, amigos de Baraúna, alegaram ter visto o disco voador, além do próprio fotógrafo. Em 1967, Baraúna escreveu a aparição, revelando que era por volta das 11 horas da manhã, céu claro, a tripulação se preparava para retornar ao Rio de Janeiro, quando de repente, um grupo de pessoas na popa do navio, dentre elas o capitão aviador José Viegas, alertou a todos sobre um estranho objeto prateado e com forma de pires, que se moveu no mar na direção da ilha. Ele desapareceu de trás da montanha, pico desejado, e todos esperavam que fosse aparecer do outro lado da montanha. Ele reapareceu na mesma direção, mas novamente desapareceu. Quando o objeto retornou, Baraúna disse que tirou 6 fotos, das quais 2 foram perdidas. As fotos reveladas mostram o objeto aproximando-se da ilha do lado da montanha. E na ocasião foi divulgado pela imprensa que quase toda a tripulação do navio viu o filme e foram unânimes em seus reportes ao Serviço Secreto da Marinha Brasileira. Em razão dessa informação, mais as 4 fotos do OVNI, o assunto se espalhou pelo país e pelo mundo. Mas muitos não acreditavam nessa história. Alguns acreditavam que para dar credibilidade à história e vender as suas fotografias a um bom preço, como alguns acreditam que ele acabou conseguindo, Baraúna disse à imprensa reiteradas vezes que as suas fotografias do OVNI já haviam sido autenticadas em 2 análises, uma pela empresa Cruzeiro do Sul e outra pela Marinha. Porém, começaram também as versões de que o fato era contraditório e havia muitas testemunhas que a todo momento negavam o objeto de Baraúna. Tudo indicava que o Almiro Baraúna, Amilar Vieira Filho e José Teobaldo Viegas simularam o avistamento do disco voador porque caíram em diversas contradições. Em 15 de agosto de 2010, o programa Fantástico da Rede Globo divulgou pela primeira vez como teria sido montado o OVNI da Ilha de Trindade. A equipe do programa descobriu a publicitária Emília Bittencourt, uma amiga de Baraúna, que relatou o que ouviu da boca do próprio fotógrafo. Ele pegou 2 colheres de cozinha, juntou e improvisou uma nave espacial e usou de pano de fundo a geladeira da casa dele. Ele fotografou a porta da geladeira, o objeto com a iluminação perfeita. Ele ria muito sobre o assunto, contou ela. Em janeiro de 2011, um sobrinho de Almiro Baraúna, de 69 anos e igualmente fotógrafo, confirmou essa versão da publicitária. Documentos resgatados em abril de 2011 nos arquivos da Marinha e nunca antes divulgados publicamente, revelaram que após o processo de revelação do negativo a bordo do navio, Bacelar disse ter visto apenas 3 chapas do filme e não em 4, o que chamou minimamente de uma estranha mancha e permitiu que Baraúna levasse os negativos para sua casa após o retorno do navio ao Rio de Janeiro, deixando o fotógrafo livre de qualquer fiscalização militar que impedisse ele de fazer uma eventual montagem.
Posteriormente, as fotografias de Baraúna foram examinadas pela Força Aérea dos Estados Unidos, mais especificamente pelos cientistas do projeto Blue Book, e consideradas fraudes. A análise das imagens evidenciou que o objeto visualizado possuía pouco contraste e nenhuma sombra ao sol do meio-dia, e também que parecia estar invertido numa fotografia em comparação às outras. Os arquivos da aeronáutica guardam a célebre sequência das fotos feitas na ilha de Trindade por Almiro Baraúna, nascido na Bahia em 30 de abril de 1916. Ele morreu em Niterói em 29 de julho do ano 2000. Até hoje, as fotos são consideradas autênticas por muitos pesquisadores do Brasil e do exterior, apesar de um detalhe. Em duas fotos, a imagem do disco é idêntica, só que de cabeça para baixo. Mas então, essas fotos são reais ou não? Um relatório da Marinha sobre 3 avistamentos de OVNIs contradiz reportagem da Globo, que diz que teria sido a armação do fotógrafo. Foi visto por uns 20 homens da guarnição, diz oficial. Como vocês ouviram aí, a reportagem publicada pelo Globo em 2010 afirma que as fotografias do disco voador da ilha de Trindade nada mais eram que uma montagem realizada pelo fotógrafo Almiro Baraúna. Segundo o Globo, a afirmação teria vindo de um sobrinho do fotógrafo e a coisa ficou conhecida como a montagem do século. Todavia, a revista Sociedade Militar teve acesso a documentos confidenciais que mostram que a coisa não é bem assim, não, e que os avistamentos de fato aconteceram. Um oficial narra que pelo menos 20 militares, entre elas um oficial médio, testemunharam a coisa. A sua velocidade era incrível. Diz o relatório de fim de comissão, documento que sempre é exigido dos militares que comandam viagens ou operações da Marinha do Brasil, que no dia 31 de dezembro de 1957 foi enviado um rádio cifrado ao Estado-Maior da Armada, comunicando haver sido avistado sobre a ilha um objeto voador não identificado na forma de um elipse de revolução bem achatado, a cerca de 1.600 metros de altura e se deslocando a velocidade vertiginosa. 2 militares e 3 civis relataram esses avistamentos e um deles disse que já havia testemunhado a mesma coisa em 4 de dezembro, mas que não teriam sido levados a sério. No dia seguinte ao segundo avistamento, o primeiro dia de 1958, novamente o objeto prateado apareceu no céu sobre o posto oceanográfico da ilha de Trindade. E dessa vez foram 20 homens que testemunharam tudo. No dia 16 de janeiro, novamente houve alvoroço e os militares se aglomeraram nas bordas do navio Almirante Saldanha na intenção de ver melhor. A marujada ficou excitada e o fotógrafo profissional Almiro Baraúna estaria entre eles. Este declarara que conseguiu bater várias chapas do objeto e estar em grande expectativa. Documentos da época informaram que as fotografias foram analisadas por diferentes institutos, e isso somou-se às declarações de vários militares da Marinha do Brasil. A coisa toda foi parar na Câmara dos Deputados e as imagens então puderam ser divulgadas para a sociedade. O caso foi parar no livro UFO Blind Documents, uma das obras mais famosas sobre o tema. Mais de 60 anos depois deste episódio, ainda é envolto em mistérios na medida em que dezenas de pessoas declararam ter visto o UFO. Como vocês viram, esse caso do disco voador em Trindade, conhecido aí como o caso Baraúna, né, por causa que é o almirante Baraúna que fotografou em 1958, é um caso que acabou ficando bem controverso, né? Os negativos foram analisados, algumas instituições dizendo que é falso, algumas dizendo que os negativos eram verdadeiros, e nisso ficou essa polêmica, né? Afinal, é verdadeiro ou não é verdadeiro? Aí em 2010, conforme foi relatado aí, uma publicitária veio falando que era amigo de Baraúna, falando que foi tudo uma fraude, foi feito com 2 colheres sobrepostas. E aí ficou uma polêmica generalizada. E depois vocês veem que o caso aconteceu de verdade, que uma revista militar falou de depoimentos de testemunhas que estavam no navio Saldanha. E nesse navio da Marinha que acabaram tendo esse avistamento junto com o almirante Baraúna. Eles confirmam a história, documentos confirmam a história. E essa polêmica acabou ficando. Afinal, o caso é real? O caso é falso? Foi um dos maiores avistamentos dentro da ufologia? Ou foi uma maior fraude que já aconteceu dentro da ufologia?
São assuntos que nos fazem pensar, né? Esse caso realmente é conhecido no mundo inteiro, esse caso é muito famoso, e fica aí, né? Esse caso é muito controverso, mas temos que levar também em consideração um detalhe. Todo tipo de avistamento de OVNI, discos voadores, contato com seres extraterrestres, sempre foi procurado o quê? Ridicularizar, tirar o foco de atenção do caso, fazer com que as testemunhas se envergonhem e não falem mais, e até mesmo ameaças, né? Então até que ponto essas testemunhas estão sendo coagidas para não falar, ou até que ponto realmente o caso é falso? Fica aí, né, para nós analisarmos isso. Esse caso seria real? É um caso bem polêmico dentro da ufologia. Eu acredito na possibilidade que esse caso possa ser verdadeiro, sim. Teria que fazer mais estudos ainda a respeito aí dessa tal fraude, mas conforme eu falei para vocês, negativos já foram analisados e falam que é real. Mas aí vem outras entidades falando que não é. Então, tá vendo? Como falta mais pesquisa, esse caso deveria ser trazido novamente à tona para que pudesse fazer uma análise muito mais profunda desse caso. E você que está assistindo, o que você acha? O caso do disco voador de Trindade, em 1958, é real ou não? Foi fotografada uma nave extraterrestre gigantesca ou não? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Não vá embora sem deixar o seu joinha, seu like, compartilhe nossos vídeos. Obrigado, Vanessa, do canal Mundo de Regeneração. Lembrando, pessoal, que nós temos o canal Mundo de Regeneração também, onde você encontra a ufologia científica, ufologia espiritualista, conhecimentos da transição planetária, muito legal também. Vai lá e conheça o nosso canal e se inscreva também. Clique no botão Valeu Demais e seja um apoiador do canal Ufologia e Mistérios, ajudando o canal a crescer mais. Compartilhe os nossos vídeos para os seus amigos, familiares. Vamos fazer aumentar cada vez mais a família Ufologia e Mistérios, embarcando aí em nossa espaçonave de conhecimento. Muito obrigado a todos e, como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além, e até o próximo vídeo.